paz do Senhor, queridos e amados irmãos, os telespectadores aqui da IADIO TV, a todos os professores que estão nos acompanhando em mais uma dessa pré-aula aqui do MADIO EBD, a lição de jovens da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o evangelista Anderson Fábio e hoje nós estaremos tratando da lição número 3, instruções a respeito da oração. Nós sabemos que nesse trimestre nós estamos falando sobre os livros pastorais, sejam firmes, né? As epístolas pastorais. Estamos tratando agora de 1 Timóteo e aqui nós vamos tratar de alguns textos relacionados ao capítulo 2. Então aqui no texto principal diz: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Esse é o nosso texto principal, onde nós iremos tratar a respeito das orações, que é muito importante. Então, a nossa lição, ela se divide em 3 tópicos, como a maioria das lições se dividem, e nós vamos aqui tratar de cada tópico, dando uma pequena introdução aqui. Então, aqui nós vamos ver que a grande missão da igreja, claro, é a pregação do Evangelho. E nós sabemos que dentro dessa missão, nós temos que estar numa vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Então, a oração, ela é o ar que o cristão ele respira. Nós não conseguimos viver sem a oração. E nós vamos ver a importância da oração, e aqui nesse texto, o principal foco é em questão da oração coletiva, como o apóstolo Paulo está instruindo um jovem pastor, e nós vamos ver quão importante é, dentro do culto, da liturgia do culto, essa questão da oração. Então aqui, uma das questões aqui também da introdução, fala da participação ativa da igreja na vida pública. O que seria isso? A gente sempre fala dessa questão da participação, até mesmo de termos como teólogo público, que quando se trata disso, né, o que isso quer dizer? Que nós, como igreja, nós não estamos fadados a viver somente em 4 paredes. As 4 paredes que nós vivemos ali na liturgia é para fortalecimento e culto coletivo em adoração a Deus. Mas nós fomos chamados, como diz, né, o nosso tema deste ano aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, a IADIO, nós somos chamados para servir. E chamados para servir não somente os cristãos e os irmãos que estão no nosso meio, mas nós somos chamados para servir a comunidade, chamados para servir a sociedade. E dentro desse aspecto nós temos que ter uma boa... As pessoas têm que ter uma boa visão do que é a igreja dentro da sociedade. E essa atividade fora das 4 paredes da igreja, em que nós nos manifestamos fora disso, é a nossa manifestação pública do que é a igreja. E nós, como pastores, teólogos e como cristãos, nós temos essa manifestação de estar participando de uma vida pública, sendo igreja e manifestando-se como igreja. E esse aspecto vai entrar justamente na lição que nós estamos estudando aqui. Vamos apresentar aos jovens, que será de suma importância para o bom crescimento da nossa juventude em todo o Brasil. O primeiro tópico diz: oração, uma prioridade. E isso vai tratar como prioridade justamente o primeiro subtópico, que fala antes de tudo, que é justamente o texto bíblico em questão, que é o texto bíblico utilizado aqui de 1 Timóteo do capítulo 2, do versículo 1 ao 8, que é a leitura bíblica que é lida nas salas. Ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, que foi justamente o texto principal da nossa lição que é colocado aqui. Então ele traz uma admoestação dizendo antes de tudo. A questão aqui de antes de tudo, como ele está tratando da liturgia do culto, ele está tratando do culto em si para o jovem pastor Timóteo, não quer dizer que ele está tratando do fator tempo. Antes de você fazer qualquer coisa no culto, você faça oração. Não é nesse sentido. Ele está falando justamente pelo título do nosso tópico aqui, é uma prioridade. Priorize a oração no culto. Nós temos a prática de dizer que a parte mais importante do culto é a pregação da palavra. E justamente, claro, centralizamos a palavra porque a palavra é justamente fundamento do que nós estamos ali nos reunindo. Porém, a oração também é prioridade, é parte importantíssima no culto.
Não tem como nós termos um culto sem ter a pregação da palavra, como também não tem como nós termos um culto sem termos oração. Não há como nós nos aproximarmos de Deus em adoração, nos aproximarmos de Deus para o cultuarmos se nós não tivermos a oração. E é isso que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, para que ele orientasse as pessoas no culto ali a respeito da oração, e isso serve de exemplo para nós. Nós vemos que em determinados períodos da história da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, começou a se manifestar alguma confusão em relação à distribuição de alimentos para as viúvas, onde tiveram dificuldade, e algumas viúvas que eram gentias da parte justamente dos povos gregos não estavam recebendo a ajuda necessária, que eram viúvas que precisavam da ajuda da igreja. Então é chamado os apóstolos. Então eles, dentro daquela orientação, em Atos 6, eles separam 7 diáconos, 7 pessoas, 7 servos, 7 pessoas cheias do Espírito Santo, com sabedoria e com boa reputação. E a frase que eles dizem no capítulo 6, versículo 4, que é interessante, olha, eles falaram, vamos separar essas pessoas para que nós, os apóstolos, nós, a liderança, fiquem na oração e na palavra, no estudo da palavra, na pregação da palavra. Então você vê que a oração ela é prioridade dentro da igreja e que se deve ter situações onde você desprende pessoas para tratar de outras questões para que se dê a prioridade para a oração, porque a oração era prioridade também no Antigo Testamento. Então é isso que que deve se manifestar e deve se ensinar para os nossos jovens, a prioridade da oração. Não se começa uma reunião sem que se tenha oração. Não se faz uma reunião sem que a oração esteja como prioridade. E isso que nós somos assembleanos, que somos pentecostais, que temos o bom costume da oração, sabemos que a nossa igreja ela cresceu, se fortaleceu e se fundamentou através de um povo que ora, que inicia o seu culto de joelhos, orando e buscando a presença do Senhor. E é isso que mostra a prioridade que nós devemos enfatizar e dar, que devemos retornar a práticas que são muitas vezes deixadas, mas que elas devem retornar porque são fundamental para um bom andamento de culto e para a nossa vida e crescimento espiritual. Ok, queridos? Então vamos dar continuidade, que nosso segundo subtópico é como orar. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar, ele fala sobre a admoestação para que as pessoas venham colocar como prioridade a oração, pois antes de tudo se façam orações. E daí ele fala sobre 4 tipos aqui, ele vai trazer 4 palavras aqui em relação à oração. Embora essas palavras elas sejam sinônimos, elas são justamente falando sobre oração, elas trazem alguma entonação diferente uma da outra, mas uma variação pequena. A primeira palavra dentro da tradução que é utilizada aqui na lição é deprecações. Outras traduções vão usar a palavra súplica, que seria uma palavra mais entendível para nós, porque deprecações fica uma palavra um pouco dificultosa dentro da nossa língua. Então, a palavra súplica, suplicar aqui é a primeira questão de como nós devemos orar, nos aproximar a Deus. E é importante falar que esta oração aqui, embora nós vamos levar aqui situações individualizadas, esta oração que o apóstolo Paulo está tratando aqui em 1 Timóteo capítulo 2 é uma oração pública, e nós devemos cuidar e valorizar a oração pública. A oração pública é um momento muito importante do culto, onde se deve aqui fazer súplicas a Deus, se deve orar a Deus, se deve interceder e se deve agradecer a Deus. Então, ele trata de 4 questões relacionadas à oração. E a oração pública ela é de suma importância, onde todos devem levar muito a sério a questão da oração. Quando alguém está orando publicamente, as pessoas devem estar ou orando juntamente com a pessoa ou concordando com a oração. Como muitas vezes eu tenho o costume, a pessoa está orando e a gente vai concordando. Sim, Senhor, assim mesmo. Faz dessa forma, isso, Senhor, ajuda, concordando com a oração que a pessoa está fazendo, porque é de suma importância essa oração coletiva e essa oração pública, que se faz em público, geralmente é feito nos nossos cultos. Então, é bom enfatizar essa questão da valorização da oração pública, a oração do culto. E essa oração de deprecação, de súplica, ela é uma oração que fala, até o texto diz sobre uma necessidade específica, trata o texto da lição, mas eu quero tratar aqui justamente da questão da necessidade, porque súplica, ela justamente é uma oração que é feita em necessidade.
É uma oração que você faz quando você está precisando de alguma coisa. Você está realmente, não há nada que vá trazer a solução para esse seu problema. É uma necessidade, não é somente um capricho, mas é algo que você precisa realmente, e você vai até Deus suplicar, entrar com toda a questão do seu íntimo, da alma, suplicar a Deus, rogar a Deus para que Ele entre com providência em determinada circunstância. Então essa é uma das orações que é feita diante de Deus de forma pública. Outro termo aqui é justamente o termo oração, e esse termo aqui é um termo mais genérico, mais geral. Quando se fala em oração, está se falando sobre súplica. Quando se fala em oração, está sendo falado sobre interceder. Quando se fala em oração, está sendo falado sobre gratidão, ações de graças. Então a palavra oração, ela é uma palavra mais generalizada. Mas aqui, quando nós estamos trazendo oração, nós temos que entender que a oração, ela é direcionada para Deus. Oração somente se fala a respeito de Deus. Então isso aqui é algo muito importante. Você não faz uma oração para uma pessoa, você faz uma oração diretamente a Deus. Então este termo pode ser levado justamente quando nós entramos na presença de Deus para pedir somente aquilo que Deus pode oferecer a nós, que nenhum homem pode oferecer. E dentro da oração nós poderíamos trazer vários exemplos de milagres que Deus pode, somente Ele pode operar, somente Ele pode entrar com a providência, mas o principal milagre que nós entramos a Deus em oração é orar pela salvação, orar por curas milagrosas, mas a salvação em si é algo que somente Deus pode oferecer. Então essa questão de oração é fundamental aqui para nós tratarmos com os nossos jovens a respeito de entrarem a Deus em oração, sabendo que só Ele pode responder a nossa oração, ok? O outro ponto aqui é um ponto muito importante, que é interceder. Quando se fala interceder, é quando você vai à presença de Deus colocar outra pessoa em oração. Você está colocando algo ao próximo, e isso é muito importante e é glorioso quando o apóstolo Paulo cita isso para Timóteo, porque é algo muito importante de nós tratarmos aqui. O cristianismo é sempre eu pelo próximo, e a intercessão ela tem que fazer parte da nossa vida cristã. Você vê que lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus está junto ao Pai como nosso intercessor. Então você imagina que no céu, Jesus é o nosso intercessor. Ele diz lá 1 João capítulo 2, versículo 1, que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então ele está lá como nosso intercessor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se não me engano é o versículo 26 e 27, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vê que entre o céu e a terra, Jesus no céu, entre o céu e a terra, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vê que por nós já tem Jesus intercedendo e tem o Espírito Santo intercedendo. Então aqui na terra está nós agora, como aqueles que estarão intercedendo pelos outros. E essa é a nossa função, de entrar a Deus em oração e principalmente em cultos públicos, interceder. E claro, nossas igrejas têm por costume fazer aquela lista de oração e colocarmos diante de Deus pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão desempregadas, e interceder por essas pessoas. Mas agora, embora o texto esteja falando de um culto público, onde a intercessão pública ela é muito importante, eu quero também fazer com que você leve isso aos seus alunos, que a intercessão individual, onde você dobra os seus joelhos ou sentado, porque não há uma postura mais santa que a outra, nós temos por costume dobrar os joelhos, porque é uma forma de nós nos rendermos a Deus em oração, mas não é uma forma santificada de oração. Você deve interceder pelas pessoas e colocar isso como prioridade também nas suas orações. Porque tem muitas pessoas que falam, eu não consigo passar mais de 10, 15 minutos orando, mas se você começar a lembrar de pessoas que estão necessitadas da sua oração, você vai ficar um bom período intercedendo por essas pessoas, e enquanto você intercede por ela, Deus vai trabalhando em seu favor para manifestar o milagre na sua vida. Então isso aqui da intercessão também é um fator muito importante para os nossos jovens. Outra questão aqui é ações de graças. Então a gratidão, e nós tratamos isso no trimestre passado, sobre até salmos que tratavam disso, que é o Salmo 116, que fala sobre gratidão. A gratidão é algo fundamental, e nós não devemos somente ser gratos a Deus, mas manifestar isso em oração, orarmos com gratidão, porque nós temos que ter vários fatores de sermos gratos a Deus, inclusive o nosso próprio ar que nós respiramos e nós estarmos vivos
com saúde, nós temos que ser gratos a Deus por isso. E mesmo que você esteja em enfermidade, passando por uma dificuldade tremenda, você deve ser grato a Deus, porque se você está ouvindo este vídeo, você está vendo esse vídeo, ou você está ouvindo na sua casa, através do podcast da EBD Jovem, este áudio, né, sobre a questão de ser grato, você deve ser grato porque Jesus Cristo morreu em seu lugar e te abriu as portas para você ter acesso à presença de Deus e também desfrutar da eternidade ao seu lado. E isso é a maior gratidão que o nosso coração pode estar. Nós temos gratos a Deus e temos a verdadeira felicidade na salvação de Cristo Jesus. E se você perdeu isso e não tem isso mais, faça como Davi fez no Salmo 51. Ore a Deus e fala: Senhor, torna-me a dar alegria pela minha salvação, porque a salvação é o bem mais precioso que nós temos aqui nesta terra. Vamos para frente então, continuar falando aqui sobre oração. Eu já falei aqui que orar, antes de tudo, não é questão de tempo, mas nós podemos levar também que você não pode iniciar o seu dia sem orar. Você tem que iniciar o seu dia pelo menos alguns minutinhos, se você não tem tempo. Orar a Deus, falar: Senhor, eu sou grato por mais uma vez estar aqui, Senhor, prepara meu dia, esteja comigo neste dia, ore os minutos em que você vai ter um dia abençoado. Fale isso para o seu jovem, fale para que ele tenha este hábito, porque orar é fundamental para o cristão, e o cristão que não tem oração é um cristão que está morto espiritualmente, porque a oração é o ar que nós respiramos, ok? Vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, orar pelas autoridades, que é justamente a ênfase que o apóstolo Paulo fala aqui, em relação para Timóteo nesse texto aqui, que está no versículo 2. Orar pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então aqui é o segundo versículo, é o terceiro subtópico aqui desse primeiro tópico que nós estamos tratando. E essa questão aqui de orar pelas autoridades não é somente difícil para muitos de nós, porque nós temos muitas autoridades em eminência, que são autoridades que são corruptas, que não agem com justiça, mas muito mais naquela época. Naquela época, orar pelas autoridades era algo muito mais difícil, porque dentro desse período que o apóstolo Paulo fala, já se iniciou uma perseguição dos judeus para os cristãos, mas que o Império Romano já estava olhando a respeito disso. E muitos colocam que nesta época desta carta, quando ela foi escrita, quem já estava iniciando seu reinado ali, seu governo como imperador, era o imperador Nero. Você imagina, o imperador Nero foi um dos mais cruéis que houve contra os cristãos, que tacou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, que colocava no jardim da sua casa postes com cristãos pegando fogo para iluminar o seu caminho. Então era um homem extremamente cruel. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele pede para orar pelos governantes. E uma das questões de Roma era o seguinte, né, que embora Roma colocasse César como um deus, um senhor, que era o Curius, que era o senhor, e rogasse para que todos viessem ter o César como senhor, eles davam permissão para que os judeus viessem adorar ao seu próprio Deus e não adorar a César. Mas eles solicitavam que os judeus oferecessem sacrifícios por César e intercedessem por César também, e eles faziam isso. Então aqui se entra dentro dessa mesma perspectiva. Eles oraram, embora tinha muitos judeus, e os judeus tinham ódio de Roma, porque eles estavam como um império ali subjugando o povo judeu, essa questão dos reis era muito difícil para eles. E Paulo fala que a nosso propósito aqui é orar. Embora os cristãos não chamassem César de Senhor César, né, que é o Curius, que para eles o único Curius, o único Senhor era o Senhor Jesus Cristo, porque isso dava um aspecto de divindade para eles, eles tinham que interceder por César, por Nero, pelos governantes, por todas as pessoas que estavam em eminência. E aqui a lição nos traz aqui que a parte dos cristãos não é a parte do que muitos judeus entravam naquela época, que teve muitos conflitos que houve. Até diz a questão do próprio conflito dos Macabeus, que tem no livro de 1ª e 2ª Macabeus, que é um dos livros apócrifos, que não são inspirados por Deus, mas traz uma história por trás, que é muito importante para o desenvolvimento do povo judeu e para a compreensão de como vai chegar o Novo Testamento. E é bom nós conhecermos essa história dos Macabeus para entendermos um pouco do Novo Testamento como pano de fundo. E outras também
revoltas, nosso papel como vida pública de igreja dentro da sociedade não é nós nos manifestarmos em revolta, nos manifestarmos em conflito contra o governo, nos manifestarmos em guerras contra o governo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel principal dentro da sociedade, do que Paulo está ensinando nesse texto, é nós orarmos. Tem pessoas que acham que a igreja, se ela não entrar em conflito, ela não está agindo, mas a nossa maior ação, como nós vamos ver, é a oração, e nós vamos ver um pouco mais disso nos próximos tópicos. Mas aqui o que eu quero enfatizar é que não é o nosso papel entrarmos em conflito, não é o nosso papel, porque isso dá muito mau testemunho a respeito disso. Nós temos algumas questões que nós discordamos, em que a sociedade vem constantemente pregando para que sejam aceitos, como a questão do homossexualismo, a questão de casamento homoafetivo, a questão até envolvendo crianças, vários fatores. Embora nós discordamos da questão da homossexualidade, porque a Bíblia mesmo ela não aceita o padrão da prática homossexual, o nosso papel não é entrar em conflito com essas pessoas, não é entrar em embate, não é entrar em guerra contra essas pessoas. O nosso papel é estar em oração, receber essas pessoas com amor cristão e saber que a pregação do Evangelho vai trazer transformação para todos aqueles que forem enviados pelo Espírito Santo para chegar às nossas igrejas. E o nosso papel não é entrar em embate, em guerras com essas pessoas, porque a guerra nunca vai trazer as pessoas para Cristo. O que traz para Cristo é o poder do Evangelho, o poder da oração, o poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que compreender dentro dessa lição aqui. Nosso papel é orar pelas autoridades, nosso papel é orar, interceder por elas, como nós vamos ver mais para frente, para nós termos períodos de paz. Então, essa questão de revolta não faz parte de nós como cristãos públicos. A nossa manifestação pública, e quando eu falo de pública, parece que é somente sair da igreja, mas principalmente, querido, eu quero trazer aqui algo importante, principalmente para você professor, ou para você aluno que está me ouvindo, me vendo aqui, sua importância, porque hoje às vezes a gente não vai manifestar nosso cristianismo somente na nossa vizinhança como pessoas públicas. Mas as redes sociais são a principal ferramenta de manifestação pública como cristãos. E nós temos que ter o máximo de cuidado com aquilo que postamos, porque muitas vezes as pessoas se sentem seguras no celular e acham que podem postar o que quiser. Mas nós cristãos não podemos postar o que queremos, porque muitas vezes o que o nosso coração quer é um coração pecaminoso que quer trazer coisas com raiva, com vingança, para mostrar que está certo, e esse não é o nosso papel. O nosso papel não é entrar em embate e postar coisas que venham deixar as pessoas tristes, postar coisas que venham trazer guerras, contrariedades. O nosso papel é pregar Jesus Cristo e este crucificado. Não adianta nós queremos tirar o ídolo da estante se ele não saiu do coração. Não adianta você querer que as pessoas sejam transformadas sem antes elas aceitarem Cristo como seu Salvador. E esse é o erro de muitas pessoas, querendo que as pessoas aceitem o que o Evangelho prega como moralidade correta, sem antes receber a transformação do Espírito. Tragam as pessoas para Cristo, deixe o poder do Evangelho operar nessas pessoas, e após isso o Espírito Santo vai conduzir essas pessoas à realidade do Evangelho de transformação pela pregação contínua e o ensinamento daí correto dentro da igreja pela palavra e não pela força e nem pela violência. Ok, queridos? Só isso aqui eu achei importante nós tratarmos aqui. Vamos lá para o nosso segundo tópico, o poder da oração. E nós temos como primeiro subtópico uma questão de fé, querido. Isso aqui é muito importante, porque esses três subtópicos que nós vamos tratar aqui, eles estão interligados um com o outro. E inicia justamente no poder da fé, o poder da oração e a questão da fé. Não tem como nós orarmos se nós não cremos em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aquele que crê, ele só crê porque ele tem fé de se achegar a Deus. Então nós temos que ter fé para nos achegar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Ele
precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos ter fé para nos achegar a Deus em oração. E nós precisamos da oração, como diz o texto, que eu achei tremendo aqui, é preciso orar para ter mais fé. Quanto mais nós orarmos, mais fé vai ser acrescentada ao nosso coração. Porque um dos perigos da atualidade é o que nós chamamos, e o texto vai trazer, sobre a apostasia. A palavra apostasia está ligada a palavra em si está ligada em afastamento, em abandono, em divórcio. Mas esse abandono, afastamento, separação, que o termo aqui está tratando, é justamente o termo de 1 Timóteo 4:1, que é a apostasia da fé. É nós abandonarmos a fé, nos afastarmos da fé, nos divorciarmos, rompermos a ligação com a fé genuína, com a fé verdadeira. E isso é uma questão fundamental para nós trazermos aos nossos jovens, porque eles são bombardeados constantemente nas universidades com questões que contrariam a fé, para apagar a fé deles em Cristo Jesus, para apagar a fé deles na questão das Escrituras e para que eles não creiam mais na palavra de Deus e não tenham mais fé. Então a oração, ela é o elo de ligação que vai nos aproximar cada vez mais de Cristo e confortar o nosso coração e alegrar o nosso coração e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Claro que a pregação da palavra, ouvir a pregação da palavra, é fundamental para a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então é fundamental, por isso que às vezes nós pastores somos chatos e falamos: irmão, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto, né? A hashtag de uns tempos atrás era hashtag fica em casa, a hashtag hoje é vem para o culto, porque é no culto que a pessoa ouve a palavra, que ela tem um relacionamento entre os irmãos e que a sua fé é acrescentada a cada dia. Mas a oração é fundamental para isso, e nós temos que enfatizar essa questão muito também. Uma das questões que é tratada aqui no texto é a parábola do juiz iníquo. Eu já ouvi, e talvez você está me vendo ou me ouvindo, já ouviu também, que para que a pessoa tenha fé, nós oramos uma vez só. Eu já ouvi isso. Irmãos, para você manifestar sua fé, você tem que orar uma vez só. Se você orar uma vez só com fé, vai acontecer, porque se você orar sem fé, não vai acontecer. E a Bíblia não tem não mostra nada disso, não há respaldo bíblico para essa questão. O que mostra, sim, é a parábola do juiz iníquo lá em Lucas 18, onde mostra uma viúva que está constantemente pedindo para um juiz iníquo tratar da causa dela. Mas ele é um juiz que ele não teme a Deus, ele não quer saber de Deus, ele não tem moralidade nenhuma. Mas de tanta insistência daquela viúva, ele acaba cedendo a ela e entrando com providência na situação dela. Aí o texto diz: quanto mais Deus vai entrar com justiça naqueles que oram de dia e de noite. E o texto vai terminar com a seguinte frase: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Você vê que a fé ela está ligada com a perseverança em oração. Por isso que nós temos que enfatizar para os nossos jovens isso, a perseverar na oração, a orar continuamente. Às vezes que nós pensamos que nós começamos a orar e nós somos a geração do micro-ondas, queremos tudo já. As coisas é tudo já, tanto que hoje os vídeos mais vistos são vídeos menores. Você manda um áudio de 3 minutos para alguém, a pessoa já chama de podcast, já chama, não, meu Deus, 3 minutos, que áudio grande, porque tudo é rápido e a informação está muito rápida, as coisas acontecem muito rápido. E o mundo está voltado a isso, e os nossos jovens estão nisso, nas redes sociais. Se eles têm um celular em que eles apertam e demora 2 segundos para abrir a internet, já é uma infinitude de tempo, 2 segundos. Fala, meu Deus, o celular não vai, porque tem que ser tudo, eles querem tudo já, tudo agora, que aconteça no exato momento. Mas com a oração não é assim, é isso que nós temos que colocar na cabeça deles. A oração não é desta forma. A oração é perseverança, é continuidade, é orar, é insistir, é permanecer orando. Eu dou um testemunho aqui para que você também tenha um testemunho. Eu orei 20 anos pela minha mãe, e hoje minha mãe serve a Deus. Você imagina, é uma oração de 20 anos pedindo: Senhor, salva minha mãe. E eu pensei do jeito que ela... porque ela ia na igreja, e ela ia e voltava, e eu pensei, vai ser muito difícil. Mas Deus fez um milagre com a insistência da oração e com a perseverança da oração. Ela se rendeu a Deus e foi transformada pelo poder do Evangelho após 20 anos, mesmo frequentando a igreja. Ela frequentava a igreja e não tinha nascido de novo. Então você vê que a oração
ela tem poder quando nós continuamente levamos a nossa petição diante de Deus. Segundo subtópico, o perigo do secularismo. E aqui é muito importante essa questão, porque o secularismo é algo que está muito vigente nos dias de hoje. O que é secularismo? O secularismo é quando ele restringe a religião, ele quer colocar separação daquilo que é secular, daquilo que é religioso, que isso vem desde a época do iluminismo. Então o secularismo quer imperar, tirando a religião de foco e mantendo somente aquilo que é secular. É o que nós ouvimos muitas vezes do governo, que o governo o Estado é laico, né? Eles falam que o Estado é laico, mas o Estado é laico, mas não é laicista. O Estado é laico, mas ele não é ateu. O Estado não é ateu. O Estado é constituído de pessoas que estão lá, que creem em alguma coisa. Então o Estado é neutro em relação às religiões. Ela não pode priorizar somente uma religião. O Estado não é ateu. Então o secularismo ele vem justamente dessa forma, querendo tirar a religião. Então isso, quanto mais está orando, e nós vemos que a religião foi tirada já das escolas. Há tempos atrás tinha essas questões da religião. Hoje a Bíblia nas escolas você já não vê mais. Você vê que não, a escola é escola, a religião é religião. E isso já tinha antigamente. Como nós somos um país majoritariamente cristão, isso tinha umas questões relacionadas à religião dentro das escolas. Muito mais nos Estados Unidos, que tinha oração nas escolas. Hoje já não tem mais. Então você vê que isso está cada vez mais foi tirado, e a escola hoje é totalmente secular. Então você vê que isso está querendo entrar também na cabeça dos nossos jovens para que eles pensem de maneira secularizada, achando que a oração ela não tem mais poder em situações em que o mundo está envolvido, ou o Estado está envolvido, ou questões relacionadas somente à questão secular. Mas Deus é poderoso para operar de uma maneira extraordinária e mudar toda a situação se o povo constantemente estar em oração. Então aqui diz, ainda haverá quem creia que vale a pena orar esperando pela intervenção de Deus? É uma pergunta. Ainda tem aqueles que estão perseverando, crendo que Deus pode operar? Nós cremos que sim. Nós cremos que Deus pode entrar com providência, porque diz que a parábola do juiz iníquo diz que o Deus de justiça entrará com justiça naqueles que oram de dia e de noite. Então Deus entrará com justiça se nós perseverarmos em oração, e muitas situações são permitidas por Deus para justamente nós despertarmos para a perseverança da oração. Terceiro subtópico, a vida quieta e sossegada. Então esse é um dos propósitos que o apóstolo Paulo vai trazer justamente no texto bíblico de 1 Timóteo 2, que diz no versículo 2 que nós lemos: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o propósito de nós orarmos pelos governantes, pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, é para que nós venhamos ter uma vida sossegada. Então, por que nós temos que orar? Para que o Estado haja com justiça, para que os governantes hajam com justiça. Nós devemos orar por isso, interceder constantemente por isso. Às vezes, nós oramos um ano, a situação não está como gostaríamos, olha só isso, e ficamos só... Eu não vejo lá em Jeremias 33:3, o profeta Jeremias recebendo a palavra de Deus, Deus falando assim, Jeremias reclama. Não, ele não fala reclama, ele fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A nossa função não é reclamar das coisas que estão acontecendo. A nossa função é ver as coisas erradas e nós orarmos e intercedemos para que as situações mudem e a justiça venha prevalecer. É essa a nossa questão. Às vezes, claro, nós estamos indignados, e essa indignação pela manifestação da justiça de Deus, ela é importante. É importante nós nos indignarmos pela injustiça, né? Que a Bíblia até lá no Sermão do Monte trata disso, né? De questões de nós nos entristecermos com as coisas que acontecem como injustiça. Mas nós não devemos somente reclamar do que está ocorrendo, mas ir em Deus e orar a Deus, para que Deus nos livre de perseguições, para que Deus nos livre de dias maus, para que Deus nos livre de situações que vai trazer fome, vai trazer injustiça para a sociedade. Nós temos que crer no poder da oração e crer que Deus é capaz de mover, como diz Provérbios 21:1, que é o texto que diz aqui, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Para que esse provérbio, que é uma sabedoria, que a nossa oração venha inclinar o coração dos governantes, para que a justiça venha a ser
estabelecida no nosso país e para que Deus venha manifestar a sua justiça no nosso meio. Então nós temos que orar e interceder por isso. Só que a vida sossegada aqui não é somente uma vida sossegada exterior, porque a nossa paz não é uma paz exterior. A vida sossegada é nós estarmos com o nosso coração tranquilo, porque quando nós estamos em revolta contra as autoridades e somente queremos xingar e ficar tirando sarro das autoridades, nós estamos contrariando os ensinamentos cristãos, justamente indo até mesmo contra Romanos 13, que é o respeito às autoridades, e o nosso coração fica angustiado por isso. Então, para que você não tenha um coração amargurado, angustiado, não fique somente falando mal das autoridades sem fundamento nenhum, ou até mesmo que você vê que está errado, mas você quer somente ficar reclamando. Não, ensine o seu jovem a orar, a interceder, a chegar diante de Deus. Trazendo um parênteses aqui, a igreja, claro, ela deve orar, mas nós devemos manifestar a nossa voz como uma voz profética para que a moralidade do mundo venha a ser estabelecida. Deus só não destrói o mundo hoje porque a igreja está aqui como sal, preservando a moralidade do mundo. E nós somos a voz profética para mostrar ao mundo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso nós devemos fazer, mostrar o que é a realidade daquilo que é certo. Devemos continuar fazendo isso, mas não em forma de embate, de guerras e de brigas, mas em forma de mostrar que o caminho correto é o caminho da moralidade cristã, e a sociedade ocidental, o mundo ocidental, ele se fundamentou na moralidade cristã e ele só está de pé porque o cristianismo que construiu o mundo ocidental, ajudou nessa construção do mundo ocidental da forma que ele é hoje. Então, se tira o cristianismo, rompe com fundamentos que o cristianismo já colocou desde o início para que a sociedade venha ser estabelecida dentro de uma moralidade correta. E nós somos a voz profética para construir essa moralidade correta, para que a corrupção ela não venha se estender, mas nós mostrarmos que o verdadeiro caminho da paz, o verdadeiro caminho da harmonia é o caminho da moralidade bíblica, conforme Deus sempre nos ensinou. Então, o nosso papel aqui para uma vida quieta, tranquila, em paz, é estarmos em oração constante. Terceiro tópico, o propósito divino. E o nosso primeiro subtópico é bom e agradável. Então aqui, desse bom e agradável, justamente vai se tratar do versículo 3 do 1 Timóteo capítulo 2. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, isso é bom e agradável. A nossa oração é bom e agradável diante de Deus, que nós estejamos orando e intercedendo pelas pessoas. Tem pessoas, como eu falei, que acham que a oração, que nós devemos somente agir e confrontar e entrar em revoltas e fazer grandes revoluções para que isso seja mudado. Como eu falei, nós temos que ter a nossa voz profética de estar mostrando o verdadeiro padrão da moralidade cristã, e fazemos isso para que a moralidade venha permanecer e a corrupção não venha imperar, porque somos salvos para preservar da corrupção. Mas orar é agir sim, orar é uma grande ação, porque a nossa luta não é contra os governantes, as autoridades, a nossa luta não é contra o Estado, a nossa luta não é contra o prefeito, contra o governador, a nossa luta não é contra essas pessoas. O nosso embate, a nossa batalha é como diz Efésios 6, 10 em diante, a nossa batalha, no versículo 12 em especial, a nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. E esta luta ela não se vence com armas naturais, ela só se vence com armas espirituais. E a principal arma que nós temos é a oração. Ela atravessa bloqueios, ela rompe com todas as questões, ela vai modificando situações, ela vai trazendo situações inesperadas, porque a oração ela tem esse poder. E diz, 2 Coríntios 10:4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a oração é um combate, conforme Romanos 15:30, é um combate efetivo. Nós estamos constantemente combatendo contra essas questões em oração. Então coloque isso. Pergunte para o seu jovem, você é um soldado de Cristo, você foi chamado para guerrear,
você quer guerrear contra os inimigos, você sempre está guerreando, mas você quer guerrear de uma forma muito mais efetiva? Vá à oração. A oração é a principal arma para vencermos essa batalha. Segundo subtópico, a salvação de todos. Então aqui, queridos, vai se tratar justamente do versículo 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos se salvem. Isso aqui entra dentro da teologia de um parâmetro que nós chamamos de da doutrina da salvação, que é o arminianismo, que é o que nós, de maneira soteriológica, de maneira da questão da salvação, nós pentecostais seguimos. E dentro desse aspecto, existe um ponto dentro dessa questão que se chama expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos e por cada um dos homens. Isso é o que nós cremos, que Jesus morreu por todos e por cada um dos homens. Embora esse texto ele esteja falando que nós devemos orar por todos os homens, no sentido de todos os homens em si, de todas as áreas, e quando ele trata disso, ele está falando e abrangendo todos os homens mesmo. Ele não está falando de todas as áreas em específico somente, é porque alguns homens. Não, é todos, aqui está dizendo todos. E esse texto aqui, de 1 Timóteo 2,4, Charles Spurgeon, que era um teólogo calvinista, que segue uma linha que diz que a expiação é somente pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu, ele diz que esse texto ele não pode contradizer o que o texto está dizendo. Embora isso seja confuso dentro da doutrina que ele crê, ele diz que o que Deus está dizendo é que a salvação é para todos mesmo. Ele diz, eu posso até não compreender, não saber explicar, mas eu não posso contrariar o que o texto bíblico diz. Então ele é muito feliz no que ele diz e sincero, né, no que ele diz e que é o que nós cremos. Então existem vários textos bíblicos que vão tratar dessa questão, e isso é importante, e é importante eu enfatizar aqui, você que está me ouvindo, se você for entrar nessa questão, você se prepare bem, procure por Carlos Augusto Vailate, que é um que trata de um livro, ele tem uma palestra no YouTube a respeito da expiação ilimitada, para você se aprofundar nesse sentido, porque nós temos dentro dos nossos jovens muitos que seguem a doutrina calvinista, só que não é o parâmetro da nossa igreja, da nossa Assembleia de Deus, a doutrina calvinista. Nós somos da doutrina arminiana. E é importante você se preparar e não entrar em embate. Falar, queridos, aqui eu vou tratar alguns textos, mas não é para a gente debater, só para que vocês venham conhecer como nós cremos a respeito dessa expiação. Então, João, capítulo 1, versículo 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Esse texto, se você for no comentário de João Calvino, que é calvinista, vem de João Calvino, ele mesmo vai dizer que de todo mundo ali é todo mesmo. Jesus tira o pecado de todo mundo. Mas claro que o próprio texto aqui da lição vai dizer, não é que todos serão salvos, um universalismo, quer dizer, universalismo é uma salvação para toda a humanidade sem distinção. Não, Jesus, ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Como é que funciona isso? Que a morte de Cristo, sua redenção, a morte no Calvário, ela foi extensiva a todos, mas ela é efetiva somente aos que creem. Que é justamente o texto de João 3,16. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus amou o mundo inteiro, Deus amou o mundo. O desejo de Deus é que todo mundo fosse salvo. Mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a morte de Cristo foi por todo mundo pelo amor que Deus teve pelo mundo. Mas a salvação e entra em vigor da questão dos benefícios do sacrifício de Cristo somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Então esse é o aspecto da expiação ilimitada. Porque tem pessoas que falam, não, Jesus morreu somente pelos eleitos. E quem são os eleitos? A Bíblia diz que Jesus morreu pelos ímpios. Os ímpios são eleitos? Não, os ímpios, se a gente for tratar, não são eleitos, porque são ímpios. Diz em Romanos 5,6 que Jesus morreu pelos ímpios. Então, é outra questão aqui. 1 João 2,2, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que ele é apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo.
Então você vê que há vários textos que tratam dessa questão que Jesus morreu por todos, a expiação dele foi por todos, mas somente serão salvos os que creem, ok? Então essa é uma doutrina importante, entre nela de maneira específica se você tiver segurança para falar sobre isso. Se você não tiver, só trate do universalismo, fala que Jesus morreu por todos e passe pela frente. Se tiver dúvida, né? Então daí você vai ter que se aprofundar a respeito dessa questão, que é muito importante. E o nosso último tópico, o terceiro tópico, diz a unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus tornar a congregar todas as coisas para Cristo. E o propósito desta oração é justamente uma oração coletiva para que nós sejamos um em oração, nós sejamos uma unidade. Aqui vai tratar do texto de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal, que fala dessa unidade. Nós temos que orar justamente para que nós sejamos um em oração, em só propósito. Embora nós tenhamos divergências, e você pode discordar de muitos pontos que eu creio, ou que dos meus pensamentos, e eu posso discordar de você, o que nos une em Cristo deve ser mais forte, o que une os jovens deve ser mais forte. E nós não devemos deixar as opiniões próprias, que não têm fundamentação bíblica, serem prioridade na nossa vida, mas que a fundamentação bíblica deve ser prioridade. E as questões secundárias relacionadas às nossas opiniões, elas devem ser colocadas de lado para que a união venha a ser colocada, venha a ser preservada. Quem é cristão, querido? Quem é cristão é aquele que segue a Cristo e que nasceu de novo. Nós não temos base para colocar parâmetros seculares do que o mundo diz, do que uma pessoa é cristão ou não. A base do que é um cristão ou não está nas Escrituras. E todo aquele que nasceu de novo pertence a Cristo. E todo aquele que nasceu de novo e está buscando viver uma vida de santificação para agradar a Deus é um cristão genuíno. Então nós devemos orar para manter a nossa unidade. Não devemos deixar ideologias humanas separar o que Deus uniu através do seu sangue. Não devemos deixar pensamentos e filosofias vãs separar o que Deus uniu através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, manifestado, fato real que ocorreu na cruz do Calvário. Eu vou ler então a nossa conclusão para nós darmos encerramento na nossa lição. Conclusão diz: Paulo concluiu sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública, quer dizer, a nossa manifestação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração à expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Essa conclusão aqui é clara. Os romanos não conseguiram impedir o crescimento do cristão, mesmo havendo perseguições, mesmo os cristãos sendo levados lá para a parte onde eles entregavam para os leões. Isso não parou o cristianismo. E não é Estado nenhum, não é governo nenhum, não é nada que vai parar o cristão genuíno, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ok, queridos? Fique com essa lição e uma boa aula para você nesta semana, neste domingo. Um abraço a todos, em nome de Jesus.